Você já parou para pensar o que realmente pode transformar sua vida a partir de hoje? Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, sob a orientação de Wilson de Cola Psicanalista, você é convidado a embarcar em uma jornada profunda de autoconhecimento, prosperidade e expansão de consciência. Este é o espaço para quem escolheu viver com mais presença, claro e propósito. Prepare-se para fortalecer sua mente, transformar seus hábitos e descobrir o poder das práticas diárias que constroem uma vida extraordinária. Respire fundo, concentre-se e aproveite cada insight deste conteúdo, criado para quem deseja mais e melhor todos os dias. E se eu te dissesse que a força mais poderosa para mudar completamente a sua vida já está dentro de você? E se eu te mostrasse que essa força, invisível aos olhos, é capaz de mover montanhas, abrir portas, criar oportunidades e transformar sonhos em realidade? Essa força é a fé. Mas não a fé limitada apenas à religião ou à espera passiva por milagres. Estamos falando da fé como força criadora, como energia viva que molda tudo aquilo que você pensa, sente e vive. Uma força que atua 24 horas por dia, esteja você consciente disso ou não. A Bíblia já dizia em Hebreus 11:1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E Napoleon Hill, após dedicar décadas à pesquisa sobre o sucesso dos maiores milionários da história, chegou a uma conclusão semelhante. A fé é o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. Em outras palavras, o que você acredita com convicção, você acaba criando. Sua realidade externa é o espelho fiel da qualidade da sua fé interna. Se sua fé está ancorada no medo, na dúvida e na escassez, sua vida refletirá limitações, frustração e estagnação. Mas se sua fé está fundamentada na certeza da abundância, da capacidade, da realização, então, inevitavelmente, sua vida florescerá. Porém, existe um grande problema. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro poder da fé como força criadora. Tratam a fé como uma esperança frágil, como algo distante e incerto. Esperam que um milagre aconteça, enquanto alimentam dúvidas e medos no coração. Mas a fé genuína não é esperança. Fé é convicção inabalável. Fé é saber que, mesmo sem ainda ver o resultado, a vitória já foi conquistada no invisível e apenas aguarda o tempo da manifestação. Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este: Monte, passa daqui para acolá e ele há de passar. Mateus 17:20. Essa não é apenas uma metáfora bonita, é um princípio espiritual e mental. A fé verdadeira tem o poder de alterar as circunstâncias mais difíceis, de romper as barreiras mais sólidas, de transformar realidades aparentemente imutáveis. E Napoleon Hill comprovou isso estudando homens como Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, e Henry Ford, que foi desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. Esses homens não apenas desejavam o sucesso, eles acreditavam no sucesso. Eles viam o sucesso antes que ele existisse. Eles sentiam o sucesso como algo já conquistado, mesmo enquanto o mundo à sua volta duvidava. É esse tipo de fé que cria novas realidades. Não é uma fé que espera, é uma fé que constrói. E talvez a pergunta que esteja ecoando na sua mente agora seja: se a fé tem esse poder todo, por que tantas pessoas continuam presas na escassez, na dúvida e no medo? A resposta é simples, mas profunda. Porque a maioria alimenta mais seus medos do que sua fé. Porque a maioria cultiva pensamentos de fracasso, insegurança, incapacidade. E aquilo que você cultiva na mente, cedo ou tarde, floresce na vida. Provérbios 23:7 nos adverte: Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que você pensa repetidamente se torna sua crença. Sua crença molda suas ações. E suas ações constroem sua realidade. Napoleon Hill reforça isso ao dizer: a mente é como um jardim. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão por conta própria. Ou seja,
Se você não cultiva ativamente pensamentos de fé, de conquista, de possibilidade, sua mente será invadida automaticamente pelas ervas daninhas da dúvida, do medo e da limitação. Por isso, hoje, o convite é claro. Você precisa assumir o controle do que planta na sua mente. Você precisa alimentar sua fé como quem cuida de um fogo precioso, protegendo, fortalecendo e mantendo-o aceso contra qualquer vento contrário. Mas atenção, ter fé não significa ignorar os desafios. Ter fé é enxergar além dos desafios. É olhar para a adversidade e ainda assim afirmar: isso também vai passar, eu vencerei. A fé é o alicerce sobre o qual os grandes sonhos são construídos. É a ponte entre o invisível e o visível. É a força silenciosa que move o mundo em favor daqueles que ousam acreditar. Jesus enfrentou tempestades, rejeições, traições, mas nunca deixou sua fé vacilar. E você? Quanto da sua fé está ativa hoje? Quanto da sua vida é construído a partir da convicção inabalável de que você nasceu para vencer? Se você sente que, até agora, sua fé estava adormecida, enfraquecida pelas circunstâncias da vida, saiba, é possível reacendê-la. A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos juntos descobrir como identificar onde sua fé foi minada. Aprender técnicas práticas para fortalecer sua crença diariamente. Mergulhar em princípios eternos que transformam pensamentos em conquistas e ativar um novo nível de fé que gera resultados reais, concretos e extraordinários. A transformação que você busca não está no mundo externo. Ela começa dentro de você. Assim como o agricultor planta a semente, confiando na colheita futura, mesmo sem ver imediatamente o fruto, você precisa plantar hoje os pensamentos, as palavras e as ações que irão construir a vida que você deseja. E isso começa com a decisão de acreditar. Acreditar que é possível. Acreditar que é merecido. Acreditar que é inevitável para quem persiste com fé. A fé verdadeira não é frágil, ela é firme. Ela não negocia com o medo, ela avança apesar dele. Se até hoje você permitiu que dúvidas e inseguranças roubassem seus sonhos, este é o momento de mudança. Este é o momento de declarar para si mesmo e para o universo: minha fé cria meu futuro. Prepare-se. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos segredos que os maiores realizadores da história aplicaram para construir impérios, criar inovações e transformar o impossível em possível. A força que você precisa já é sua. Agora é hora de despertar essa força. É hora de ativar sua fé criadora, porque a vida que você deseja começa naquilo que você acredita com todo o seu ser. E hoje, você vai aprender a crer de verdade. Agora que você entendeu que a fé é a força que cria a realidade, é hora de mergulharmos ainda mais fundo. Afinal, o que realmente significa ativar a fé como força criadora? Fé criadora é muito mais do que simplesmente acreditar que as coisas vão melhorar. É construir dentro de si uma certeza tão sólida, tão viva, tão inabalável, que ela começa a moldar sua forma de pensar, suas emoções, suas decisões e, por consequência, sua realidade. Napoleon Hill descreve essa dinâmica magistralmente. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Repare, não basta apenas conceber, é preciso acreditar, e não uma crença frágil, cheia de dúvidas, mas uma fé que grita silenciosamente dentro de você. Já é real, está feito. É esse tipo de fé que transforma sonhos em conquistas. E a Bíblia confirma isso de forma poderosa. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé criadora não espera, ela antecipa. Ela sente o sabor da vitória antes da batalha ser vencida. Quando você acredita com convicção absoluta, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Seu foco se aguça. Suas ideias se multiplicam. Suas ações se alinham automaticamente com o que você acredita. Você começa a agir como quem já venceu. E com o tempo, a realidade externa se curva diante da sua realidade interna. Pense nos grandes realizadores da história.
Steve Jobs visualizou a revolução tecnológica muito antes de lançar o primeiro iPhone. Thomas Edison já se via iluminando cidades enquanto falhava centenas de vezes na tentativa de inventar a lâmpada elétrica. Walt Disney acreditava tanto em seu império de sonhos que continuou desenhando, mesmo quando os bancos disseram que ele era um visionário louco. Esses homens tinham algo em comum: uma fé criadora, ativa, persistente. Eles viam o que ninguém via. E por isso, criaram o que ninguém imaginava possível. A fé verdadeira altera sua postura, sua energia, sua determinação. Ela não elimina os desafios, ela te dá força para atravessá-los. Mas atenção, a fé criadora não é ilusão. Não é sentar no sofá esperando que milagres caiam do céu. Fé verdadeira exige ação alinhada. A Bíblia é muito clara em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que acreditar sem agir é o mesmo que plantar e nunca regar. A fé é o motor, mas a ação é o combustível. Quando você une fé viva com ação constante, cria uma força imbatível. Você se torna uma pessoa que não apenas sonha, mas constrói. Não apenas deseja, mas realiza. É nesse ponto que a maioria falha. Eles acreditam por um momento e depois, diante das dificuldades, deixam a dúvida entrar. A dúvida é o maior inimigo da fé criadora. Como disse Jesus a Pedro, quando este começou a afundar ao caminhar sobre as águas: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Pedro começou cheio de fé, caminhando sobre o impossível. Mas no momento em que deu atenção ao medo, afundou. Assim também acontece na vida. Enquanto sua fé está focada na vitória, você avança sobre as águas turbulentas. Mas quando sua mente se volta para o medo, você afunda. A dúvida corrói a força da fé. E sem fé não há criação, apenas repetição dos velhos padrões. Por isso, é vital alimentar diariamente sua fé. Napoleon Hill aconselhava: alimente sua mente apenas com imagens, pensamentos e emoções que estejam em harmonia com o futuro que você deseja criar. Isso significa que tudo o que você consome, seja informação, conversas, entretenimento, está moldando sua fé, para o bem ou para o mal. Se você se alimenta de notícias negativas, de comentários pessimistas, de pensamentos derrotistas, está envenenando sua fé. Mas se você escolhe nutrir a mente com ensinamentos poderosos, com histórias de superação, com afirmações positivas, com a palavra de Deus, você fortalece sua fé até que ela se torne inabalável. A fé precisa ser cultivada como um músculo. Precisa ser treinada, exercitada, expandida. E como fazer isso na prática? Comece se perguntando: em que eu estou acreditando hoje? Minhas crenças estão me impulsionando ou me limitando? Minhas ações estão alinhadas com a vida que eu desejo criar? Se a resposta revela desalinhamento, é hora de mudar. É hora de declarar com força: minha fé cria meu futuro. E começar a agir de acordo. Lembre-se, você não pode colher uma vida de sucesso sem semear uma mente de fé. Você não pode viver em abundância enquanto sua fé estiver enraizada na dúvida. A Bíblia ensina: seja feita conforme a tua fé. Mateus 9:29. Ou seja, você recebe da vida não o que deseja casualmente, mas o que acredita com convicção. Você é o criador da sua realidade. E a matéria-prima dessa criação é a fé. Por isso, a partir de hoje, alimente seu espírito com esperança. Visualize suas conquistas, declare sua vitória mesmo diante dos obstáculos e haja como quem já recebeu a bênção. A verdadeira fé transforma cada pensamento em ação, cada ação em hábito e cada hábito em destino. E acredite, quando você age com fé, as portas se abrem, os caminhos se revelam e o impossível se torna apenas um desafio temporário. Sua fé tem o poder de redesenhar sua vida. Sua fé tem o poder de criar um futuro de plenitude, abundância e realização. A força já está em você. Agora é hora de usar. Prepare-se, porque na próxima etapa,
vamos revelar como fortalecer ainda mais essa fé criadora e eliminar os maiores inimigos que sabotam seus sonhos. O que está por vir vai te mostrar que nada, absolutamente nada, pode resistir a uma mente alimentada por uma fé viva. Se a fé é a força que cria a realidade, o que poderia ser mais perigoso do que permitir que essa força seja sabotada? A verdade é que muitos não falham por falta de capacidade ou oportunidades. Eles falham porque permitem que inimigos silenciosos corroam sua fé antes mesmo dela florescer. Hoje, vamos identificar esses inimigos e, mais importante, aprender como vencê-los. O primeiro, e talvez o mais mortal deles, é o medo. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: o medo é o principal inimigo que devemos enfrentar antes de alcançar qualquer grande realização. O medo paralisa, o medo gera dúvida, o medo faz você questionar se é capaz, se é merecedor, se é possível. E a Bíblia alerta sobre isso repetidamente. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. O medo é a ferramenta que sabota sonhos antes mesmo deles ganharem forma. Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder, medo do desconhecido. Cada vez que você se rende ao medo, está drenando a energia vital que deveria estar alimentando sua fé. E onde o medo cresce, a fé morre. O segundo inimigo poderoso da fé é a dúvida. Dúvida é como uma rachadura na fundação de uma grande construção. Se não for corrigida rapidamente, ela compromete toda a estrutura. Pedro, ao caminhar sobre as águas, nos deixou uma lição eterna. Enquanto manteve seus olhos em Jesus, enquanto alimentou sua fé, ele fez o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento e as ondas, duvidou e começou a afundar. Jesus então perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. A dúvida enfraquece a mente. A dúvida adia decisões. A dúvida transforma oportunidades em frustração. O terceiro inimigo silencioso da fé é a procrastinação. Muitos alimentam a fé por alguns dias, mas adiam a ação. Pensam: vou começar amanhã. Vou esperar o momento certo. Preciso estar mais preparado. Mas a procrastinação é uma ilusão. Ela mata sonhos silenciosamente, um dia de cada vez. Napoleon Hill advertiu: a procrastinação é o assassino oculto da oportunidade. O momento perfeito nunca virá. A fé verdadeira age no presente, mesmo com medo, mesmo com incertezas. E há ainda outro inimigo sutil: o ambiente. Cercar-se de pessoas negativas que duvidam, que reclamam, que vivem na escassez, mina sua fé, sem que você perceba. A Bíblia nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você constantemente ouve palavras de derrota, de medo, de limitação, sua fé começa a enfraquecer. Você precisa proteger seu ambiente com a mesma seriedade com que protege um jardim de pragas. Assim como um agricultor cerca suas plantações para evitar predadores, você deve cercar sua mente de tudo que fortaleça sua fé. Palavras positivas, livros edificantes, relacionamentos que impulsionam, informação que inspira. Agora, como vencer esses inimigos da fé na prática? A resposta está em 3 pilares. 1. Reprogramação da mente. 2. Ação consistente. 3. Proteção do ambiente. Reprogramação da mente. Todos os dias, você deve alimentar sua mente com afirmações poderosas, não apenas repetições vazias, mas declarações carregadas de emoção e convicção. Exemplos: minha fé é inabalável. Eu sou digno da vida que desejo. Cada passo que dou me aproxima da minha realização. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Portanto, ouvir diariamente palavras de vida, fé e vitória é fundamental. Ação consistente.
A fé sem ação é morta. Você precisa agir mesmo sem garantias. Precisa dar passos de coragem, mesmo sem ver o caminho completo. A cada pequena ação tomada com fé, você reforça sua própria crença de que é capaz. E a fé alimentada pela ação cresce exponencialmente. Proteção do ambiente. Se afaste de ambientes tóxicos. Reduza o tempo com pessoas negativas. Aumente seu contato com quem acredita em crescimento, superação e realização. Lembre-se, você se torna semelhante às pessoas com quem mais convive. Se quer fé forte, conviva com quem tem fé forte. E, acima de tudo, nunca, jamais subestime a influência dos seus pensamentos diários. Napoleon Hill escreveu: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Se seus pensamentos são de medo, dúvida e escassez, você colherá medo, dúvida e escassez. Se seus pensamentos são de fé, vitória e abundância, você colherá fé, vitória e abundância. É uma lei tão imutável quanto a lei da gravidade. Então, neste momento, faça uma escolha consciente. Escolha focar na possibilidade, não na limitação. Escolha agir apesar do medo, não esperar que o medo desapareça. Escolha acreditar que o melhor ainda está por vir e caminhar em direção a ele. A força da sua fé será testada, mas também será fortalecida a cada desafio superado. Os grandes homens e mulheres da história não foram isentos de dificuldades. Eles apenas decidiram que suas crenças seriam maiores que seus medos. E você também pode. A próxima etapa da nossa jornada vai te mostrar como consolidar essa fé criadora em hábitos diários que transformam o pensamento em realidade. E a realidade em conquistas extraordinárias. Porque no final a batalha não é contra o mundo exterior. A verdadeira batalha sempre foi dentro de você. E quem vence dentro, vence fora. Agora que você conhece o verdadeiro poder da fé como força criadora, a pergunta é: como aplicar tudo isso no dia a dia de forma prática e definitiva? A resposta é mais simples e mais profunda do que você imagina. A fé criadora se manifesta todos os dias nas pequenas escolhas, nos pensamentos silenciosos, nas palavras que você profere e nas ações que você realiza. A primeira chave para viver uma fé ativa é pensar com fé. Seus pensamentos são sementes. Cada pensamento de vitória, de esperança, de abundância é uma semente lançada no solo fértil da sua mente. Da mesma forma, cada pensamento de medo, de dúvida, de escassez é uma erva daninha que precisa ser arrancada imediatamente. Napoleon Hill afirmou: a mente humana traduz em sua realidade física qualquer pensamento de natureza dominante que seja emocionalizado e misturado à fé. Ou seja, o que você sente e acredita com intensidade, você acaba vivendo. Portanto, treine sua mente diariamente para pensar como quem já venceu. Quando surgir uma dúvida, contraponha-a imediatamente com uma afirmação de fé. Quando a ansiedade bater, respire fundo e visualize a vitória. Você não precisa esperar ter todas as respostas para agir com fé. Precisa apenas decidir que sua mente será um templo de crenças fortalecedoras, não um depósito de medos. A segunda chave é falar com fé. As palavras têm poder criativo. A Bíblia ensina em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara com constância molda a sua atmosfera, sua energia, seu futuro. Pare de dizer: eu não consigo. Isso é impossível para mim. Eu nunca terei sucesso. E comece a declarar: eu sou capaz. O impossível é apenas o próximo passo da minha fé. Eu estou criando minha nova realidade. Fale como quem já está a caminho da vitória, não como quem lamenta a derrota. Cada palavra de fé é como uma pedra colocada na construção do seu futuro. A terceira chave é agir com fé. Fé sem obras é morta. Fé verdadeira se traduz em ação intencional. Comece com pequenas ações diárias que estejam alinhadas com a vida que você deseja criar. Se deseja prosperidade, comece organizando suas finanças com sabedoria. Se deseja saúde,
Comece com pequenas escolhas saudáveis hoje. Se deseja crescimento profissional, comece estudando e aplicando novos conhecimentos. Não espere por condições perfeitas. Haja hoje, com os recursos que tem, com a fé que possui. Cada passo dado em fé gera novos caminhos, novas possibilidades, novos milagres. E há um ingrediente extra, muitas vezes esquecido, mas absolutamente essencial para consolidar a fé criadora: a gratidão. A gratidão é o amplificador da fé. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, você está declarando: eu já creio, eu já recebi. Napoleon Hill também observou isso ao estudar os homens de sucesso. O hábito da gratidão constante libera forças poderosas que trabalham a favor daquele que pratica. Comece hoje mesmo um exercício simples e transformador. Todas as manhãs, escreva 5 coisas pelas quais você é grato. Todas as noites, agradeça pelas vitórias do dia, mesmo que sejam pequenas. A gratidão move sua mente da falta para a abundância. Ela coloca você na frequência da realização. Ela reforça sua fé e cria um ciclo virtuoso de crescimento. Agora, junte tudo isso. Pense com fé, fale com fé, haja com fé. Seja grato com fé, e você verá sua realidade se transformando diante dos seus olhos. Não porque as circunstâncias mágicas mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, todo o universo responde. Jesus disse em Marcos 11:24: Portanto vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. A fé não espera para ver para crer. Ela crê, e por isso vê. Grande verdade é que a vida que você tanto deseja já existe no invisível, esperando apenas que você acredite com força suficiente para trazê-la para o visível. Você não é vítima do destino. Você é co-criador do seu futuro. A força está e sempre esteve dentro de você. Agora é o momento de assumir esse poder. Agora é o momento de declarar com toda a convicção: minha fé cria meu futuro. E para firmar esse compromisso com a sua nova jornada, escreva nos comentários: minha fé cria meu futuro. Isso é mais do que uma frase. É um pacto consigo mesmo. É o primeiro passo visível da transformação invisível que já começou dentro de você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer ainda mais sua mente, sua fé e sua vida. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa relembrar que ainda há poder, esperança e futuro. Tudo dentro de si. Porque quanto mais você espalha luz, mais luz retorna para você. A decisão está nas suas mãos. Você pode voltar à rotina de sempre, ou pode iniciar hoje a construção consciente da realidade que você sempre sonhou. A vida abundante que você deseja começa com uma escolha. A escolha de crer. A escolha de agir. A escolha de criar. E essa escolha você pode fazer agora. Se este vídeo despertou algo em você, não deixe essa energia se desligar. Inscreva-se no canal e ative o sino para estar sempre um passo à frente na sua transformação. Curta, compartilhe com quem merece crescer ao seu lado e deixe seu comentário para inspirar ainda mais pessoas. Explore os outros vídeos e mergulhe em práticas que ampliarão sua mente e acelerarão sua evolução. Juntos, somos uma força poderosa rumo a uma vida de propósito, disciplina e resultados extraordinários.